Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meus prezados irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui para trazer o estudo da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição para os adultos, lição 10, que tem como tema a intercessão pelos Efésios. Essa lição era para ser dada dia 7/6 de 2020, domingo próximo. Mas estaremos ministrando aqui essa videoaula em virtude dos problemas que está ocorrendo aí por causa da pandemia, né? Então vamos estar aqui falando para os irmãos ali de Jardim Manara, a congregação de Jardim Manara, que está ali na Avenida Itaberaba, 4645, que tem ali o pastor que dirige aquela igreja, o pastor Soler, e pertencemos ao setor de Vila Espanhola, pastor Jeremias Borges, que por sua vez, todo esse conjunto pertence à nossa igreja sede, que está ali na Radial Leste, ali no Belenzinho, pastor José Hérito Bezerra da Costa. Hoje nós estaremos estudando a lição que faz parte do segundo trimestre, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o irmão Douglas Batista. Vamos já adiantar, vamos estar aqui lendo o texto áureo dessa lição, que se encontra em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 e 15, que nos diz assim a palavra de Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo de número 15. Estaremos estudando hoje sobre a intercessão, não é? A intercessão, que fala sobre a oração. No capítulo 6 de Mateus, Jesus ali ensina os discípulos a orar, quando ele cita ali o Pai Nosso, né? Nós vamos também ver que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele deixa nítido que nossas petições deve ser apresentada ao Senhor nosso Deus, segundo a vontade de Deus, né? Nós vemos ele também em 1 João 5,14, que Deus escuta as orações segundo a sua vontade e nos ouve. Toda a oração é segundo a vontade de Deus. E, como eu sempre digo, tem 3 respostas de Deus: sim, não, espera. Qual for a resposta de Deus, nós temos que glorificar a Deus, porque Deus conhece todas as coisas e Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é bom para cada um de nós, que somos os seus servos. Nós vamos ver aqui também que em Mateus capítulo 6, Cristo ensinou a oração, né, que deve ser feita não igual a dos gentios, que falam demais, que há muitas repetições, né? Nossa oração não pode ter vãs repetições, porque o Senhor conhece todas as coisas. Antes mesmo que elas venham a acontecer, Deus já sabe, porque Ele é onisciente, né? Ele já sabe tudo aquilo que nós vamos falar. Deus já sabe o que vai sair da nossa boca, o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 2 minutos. Deus já sabe o que vai acontecer. Oração nada mais é do que clamarmos a Deus, como fez Jeremias lá, em Jeremias 33:3, que nos orienta: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? E nós vamos ver também que
Não existe oração perfeita. Você sabia que nenhum de nós sabemos orar? A gente sempre fala, né? Se tiver alguém que conheça outra pessoa que saiba orar de forma perfeita, queremos aprender. Porque lá em Romanos capítulo 8, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando nós começamos a adentrar diante de Deus na oração, chega um determinado momento que o nosso vocabulário acaba. É muito pobre, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim, intercede por você. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Aqui na lição bíblica em classe, nós vamos estar lendo em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 21. E antes de nós lermos, vamos fazer uma oração para o início desta aula. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo quanto temos recebido de ti, Senhor. Abençoe esse ensinamento que agora, pela tua misericórdia, iremos transmitir. O lugar que for ouvido, ou visto, essa mensagem, que possa adentrar os corações, Senhor, de pessoas famintas, sedentas para ouvir a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leiamos então Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Versículo 18. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa lição que nós vamos estudar, que fala de intercessão, ela tem aqui pelo menos 3 pontos que nós devemos considerar, ou 3 objetivos que nós devemos considerar. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual o significado de intercessão? Primeiro, ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. Isto é intercessão. É pedido ou oração feita em favor de outra pessoa.
Ação que interfere no desenvolvimento de outra, ou seja, mediação, uma intervenção. Nós vemos aqui, irmãos, a etimologia, você, prezado ouvinte dessa palavra, da palavra intercessão, ela vem do latim intercessiones, ou seja, intervenção. Então nós vamos ver que, já vimos na aula passada, que após Paulo revelar, ou Cristo revelar, na verdade, o mistério oculto e todas as suas dádivas, Paulo, agora, o apóstolo Paulo, ele passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na igreja, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, os apóstolos ensinaram, devemos sempre estarmos orando um pelos outros. A oração, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. A primeira oração de Paulo, nesta carta que nós estamos estudando, a carta aos Efésios, ela está registrada em Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao 23, onde Paulo faz agradecimentos a Deus. Paulo era um homem de oração. Paulo vivia o que ensinava. Paulo vivia o que pregava. E nós? Será que nós vivemos o que pregamos e o que ensinamos? Né? Outro ponto importante que eu marquei aqui, esse que é um ponto até que controverso, né? Qual a posição que devemos nos colocar para orarmos? Quando se fala de oração, logo imaginamos um cristão na posição do quê? Ajoelhado, de joelhos. Deve ser uma posição, acredito eu, uma posição muito boa. Né? Paulo, na sua oração, ele menciona que estava de joelhos. Eu de joelhos me ponho. Eu não sei se você que está ouvindo essa mensagem vai gostar no que eu vou dizer agora. Né? Primeiro, não existe esse ou aquele tipo de posição para orar. Né? Quando nós lemos aquela primeira carta que Paulo escreveu, a primeira carta, a primeira aos Tessalonicenses 5:17, que foi a primeira carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo recomenda que devemos orar sem cessar, ou seja, orar em todo tempo. Sentado, deitado, andando, no ônibus, no táxi, na rua, no restaurante, na escola, no trabalho. A Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, diz que nós devemos orar sem cessar. Nós vamos ver aqui que outra observação aqui que eu quero fazer, e que muitos irmãos ou muitos ouvintes poderão até fazer críticas, né? Referente a algumas posições que as pessoas usam, e eu as considero como posições inadequadas, né? Principalmente, tá? Principalmente quando nós estamos em grupo orando. Ou seja, que posição que é essa? Aquela posição onde a pessoa coloca o rosto no chão, né? Fica o rosto no chão e aquela parte do seu quadril fica para trás. Me perdoe, meu irmão, minha irmã, o que eu vou te falar. Não é uma posição boa. Você pode até lá no seu quarto, na sua casa. Mas quando está em grupo,
eu acho que não recomendo. Isso aqui é só uma observação, porque é algo que eu acho muito estranho. Esse tipo de posição você pode fazer lá na sua casa, lá no seu quarto, um lugar bem reservado, mas não em grupo. E principalmente se tiver pessoas que não são do meio, né? Então não tem como nós usar desses argumentos, ou usar dessa forma para assim então proceder, né? Isso aqui é simplesmente uma orientação. Outra coisa muito importante é a oração, que eu costumo dizer, do tipo perigosa. Que tipo de oração é essa? É aquela oração onde a pessoa ela procura fazer chantagem com Deus, né? É querer colocar Deus na parede, é querer exigir de Deus fazendo chantagem, porque muitos pensam que dessa forma vão conseguir alguma coisa, né? Não está certo. Outro tipo de oração é aquela oração contrária. Que oração que é essa? É aquela oração onde a pessoa ora pedindo o mal de outra pessoa. Deus não aceita isso, né? Outra coisa que não é aceita na oração é a oração mentirosa. Deus sabe quando estamos mentindo, se estivermos mentindo. Não podemos enganar a Deus. Devemos sempre se apresentar diante de Deus de forma honesta. Outro ponto aqui que eu quero estar falando, que, em primeiro lugar, que a oração é um grande privilégio dos filhos de Deus. A oração é aquela que a pessoa tem a comunicação com Deus, né? Vejamos aqui, vou marquei aqui alguns tipos de oração, né, que está dentro desse contexto da oração. Daqui a pouco nós vamos adentrar na lição. Aqui só estou fazendo uma introdução. E tipos de oração. Oração ininterrupta. É oração onde, digamos assim, a pessoa está indo diretamente ao sobrenatural. 2, oração de ação de graça, né? A Bíblia diz que nós devemos sempre agradecer a Deus por tudo quanto nós temos recebido dele. Outra é a oração de dedicação. Outra aqui é a oração de cura, é orar por uma pessoa que está enferma, a oração da cura. Às vezes as pessoas perguntam, mas não é só os pastores, os presbíteros que podem orar? Não, todos podem orar. Todos podem orar. Outro ponto aqui é a oração de libertação. Oração de libertação. E aqui nós estamos vendo que nós temos aqui a oração da intercessão. E é a oração que nós estamos estudar aqui nessa carta de Paulo, aqui Paulo intercedendo ali pelos Efésios. Também tem a oração de confissão, onde você vai diante de Deus confessar tudo aquilo que a sua consciência cobrou, que você não fez corretamente. Tem a oração de súplica, tem aquela oração que é uma petição, que é um pedido. Não é proibido pedir nada para Deus, desde que esteja na vontade dele. Tem a oração de línguas. Tem a oração que nós fazemos por nós mesmos. A Bíblia diz que Deus... Olha que coisa interessante. Já houve muita discussão a respeito disso. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração de pecadores. João 9,31 nos diz assim a palavra de Deus: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve.
Quando diz que não ouve oração de pecador, não quer dizer que Deus é surdo. No sentido aqui que ele não ouvia, que ele não atende. Da mesma forma, aquela oração de chantagem, oração que é para fazer mal para os outros. Deus ouve, mas ele não atende. Então, nós que somos cristãos, nós temos que estar muito atento a estas prerrogativas. Deus é santo. E Ele exige que nós também andemos em santidade. Você, para chegar diante de Deus, você não pode chegar de qualquer jeito. Você não pode pedir tudo aquilo que você pensa, que você quer, mas tem que ser segundo a vontade de Deus. E Deus vai te dar 3 respostas. E aqui, já voltando aqui para a lição, o tópico número 1, diz assim: corroborados com o poder do Espírito. Qual significado tem essa palavra, corroborados? Além de confirmar, além de verdade, significa fortalecer. É uma palavra que vem a palavra grega, que vem do krataió, que significa fortalecer, capacitar ou tornar-se forte e resistente. Isso aqui é o significado da palavra corroborado. No segundo ponto aqui, nós vamos ver que Paulo, quando ele ora a Deus, ele já menciona ali as riquezas da sua glória. Deus é possuidor de todas as glórias. Ou seja, ele é dispenseiro de ricas e abundantes bênçãos. A dispensa de Deus está cheia para te abençoar e para me abençoar. A Bíblia diz que Ele é o Pai da glória. Lá em João, capítulo 17, versículo 5, certa feita Jesus, que aqui é a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele disse assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória do Pai, a glória do Filho. Salmo 9, 19, 1 e 4, salmo muito conhecido, nos diz assim a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aqui na nossa lição, nós vamos ver que Ele é um Deus rico de graça. Isso aqui está tudo mencionado na oração de Paulo. Das riquezas de Deus, a glória de Deus, que Deus ele é rico de graça. A graça aqui, para nós, que foi essa graça que nos alcançou, foi o favor imerecido que Deus nos deu. Ele nos alcançou algo que nós não merecíamos, mas a sua graça, através do seu sacrifício, nos alcançou. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça que é manifesta hoje na igreja, essa graça que é manifesta hoje em nós, essa graça que Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, ele diz que
que essa graça foi para mostrar nos séculos vindouros, né, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E ele continua, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo também ele pede que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual. O que seria isso? Para ser fortalecida pelo poder. Poder de quem? De Deus. Ela já tinha o Espírito Santo. Eu me lembro ali em Atos, quando Paulo chega em Éfeso, ele viu os irmãos meio desanimados. Ele já, como se tivesse ali um raio-x, né? Então, Paulo, vem cá, vocês são batizados? Sim, somos batizados no batismo de João. E com o Espírito Santo? Ainda não ouvimos falar nisso. Então, Paulo orou, e a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Né? Mas a igreja, ela precisa se fortalecer do poder de Deus. A igreja, ela precisa ser renovada diariamente. A igreja precisa ser revigorada diariamente. A igreja precisa estar cheia de Deus. Precisa estar cheia do amor de Deus. Agora, nós não podemos confundir poder com anarquia. Porque quando se fala em poder, a gente logo, eu tive várias experiências com isso, você vê muita anarquia na igreja, né? É um caicai terrível, são umas coisas meio estranhas que às vezes acontece aí no meio do povo de Deus, né? E quer dizer que aquilo é poder. Por que o crente precisa de poder? É para fazer anarquia? Não. Em primeiro lugar, lá em Efésios capítulo 6, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é espiritual. Poder para quê? É poder para vencer o mundo. Mundo sistema. Mundo diabólico. Poder para quê? Vencer o pecado, vencer a carne. Poder para quê? Para vencer o diabo. Poder para quê? Para pregar e ensinar a palavra de Deus. Para tudo isso nós precisamos de poder. Tanto assim é que lá em Lucas capítulo 19, aliás capítulo 10, versículos 19 ao 21, o Senhor Jesus disse assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitarem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Que é coisa séria, não tem anarquia não. Pisar serpentes e escorpiões, está falando de quê? Pisar em das coisas malignas. Então o Senhor dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você vê que aqui ele fala força do inimigo, ele não fala, ele não fala poder do inimigo, ele fala força, porque quem tem poder é Deus. Mas o inimigo é forte. Então ele nos dá poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Ele continua aqui. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes ou entendidos e as revelaste
as criancinhas ou os pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. A igreja, torna a dizer, ela precisa ser revigorada constantemente com o poder do Espírito Santo. Essa promessa que começa lá em Joel capítulo 2, vai se concluir em Atos dos Apóstolos, né? Os primeiros capítulos ali, 1, 2, os primeiros livros, os primeiros capítulos, digo, onde eles estavam ali aguardando o batismo com o Espírito Santo, ficaram pelo menos 10 dias ali aguardando, trancados, porque eles estavam com medo dos judeus. Mas a Bíblia diz que quando veio aqui o vento impetuoso, encheu aquele lugar, aquele cenáculo, a expressão da Bíblia é que todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, eles já não ficaram mais trancados, já abriram janela, já abriram porta e saíram para pregar. É para isso que nós precisamos de poder do alto, né? A igreja precisa ter esse vigor que vem de onde? Do Espírito Santo. Que é a promessa que o Senhor falou para os discípulos, né? Quando Jesus está ali com eles, falou, dizendo que ele ia, né? Ele iria para o Pai, mas não ia deixá-los órfãos. Mas que enviaria quem? O Consolador, né? O Espírito Santo, que ele consola, dirige, guia, adverte, intercede, ensina. E essa força que habita no crente é o Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo habita no crente. Onde faz com que ele seja fortalecido, faz com que ele venha compreender as coisas espirituais, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Né? E aqui no quarto ponto aqui também, habitados por Cristo, né? Nós temos Cristo habitando em nós, que é uma habitação permanente, para quê? Para cumprir o propósito de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A oração de Paulo era para que Cristo habitasse continuamente na igreja. E ela está. E ele está. E vai até quando? Até o fim dos tempos. Né? Até o dia do arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo leva a igreja, que é a noiva do Cordeiro. Né? A Bíblia diz, Paulo diz lá em Tessalonicenses, que tem um no meio que está retendo, esse que está no meio é o Espírito Santo. Ele leva a noiva, entrega para o noivo, para Cristo, o casamento, ali no céu, mas o Espírito Santo continuará atuando, né? Aqui na terra, mesmo depois que a igreja foi arrebatada, não da forma como ele atua hoje no tempo da graça, mas ele é Deus, ele está em todo lugar. Então, sem Cristo, não tem como as pessoas resistirem às forças do mal. Em João 15,5, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então precisamos estar cheios do quê? Da graça de Deus, do Espírito de Deus, para fazermos aquilo pelo qual Deus nos enviou, nos chamou. E nós temos aqui o segundo tópico da nossa lição, que fala arraigados e fundados em amor. Se arraigados aqui é como se tivesse enraizado, né? Tem a ver com raiz. Né? É que nós falar sobre essa palavra amor é muito difícil. Muito difícil. Será que é fácil falar do amor? Não, não é fácil. Eu amo todos que estão nesse recinto. Você já ouviu isso? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos falhos, nós somos muito falhos.
É preciso estar muito convicto disso quando nós falamos de amor. E nós somos carentes nisso. Falar de amor só com palavras parece ser fácil. Mas precisa das atitudes. Como será que está o nosso amor pelas almas? Para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão passando dificuldade. Esse tempo tão difícil, né? O amor é a virtude cristã. Amor é a excelência que vem de Deus. Aliás, a essência de Deus é amor, né? O amor é o atributo divino de Deus que Ele nos deu, né? Ele comunicou a nós, né? Aquele que não ama, a Bíblia diz que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por amor, Cristo se entregou por nós. Por amor, Cristo se entregou por nós. Conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O amor é o resumo da lei e dos profetas, conforme está em Mateus 22:40, que diz assim: um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É nessa condição que nós temos que estar, irmãos, prezado ouvinte. O amor é o sinal dos discípulos de Jesus, conforme está lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a prova de filiação com Deus, conforme está em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amor não se compra nas prateleiras, em gôndolas de mercados. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Cristo não tivesse nos amado, não tivesse inserido em nós o seu amor, pela nossa condição de pecador, jamais nós amaríamos alguém. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? E o amor deve ser expressado por meio do quê? De atitudes. Conforme está em 1 João 13:17, que diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se o camarada tem, se o camarada está bem, digamos assim, financeiramente, ele vê lá um amigo, um irmão, passando necessidade e ele não ajudar, o seu coração não sentir em ajudar esse irmão, a Bíblia diz assim: como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor norteia o fruto do Espírito,
Aliás, quando nós vamos lá em Gálatas capítulo 5, a gente vai ler lá sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. A primeira palavra que vem lá no fruto do Espírito é amor. Depois vem as outras, né? Paz, fé, temperança, são 9, né? Se você tirar o amor ali, que tem primeiro, as demais fica insignificante. Porque o amor, quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ali Paulo, quando escreve essa carta, ele vai escrever ali, versículo por versículo, mostrando a nós a importância do seguidor de Cristo ter o amor de Deus nele. Em 1 Coríntios 13, a Bíblia diz assim: agora, pois, Paulo escrevendo, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior deles, ou destes, né, é o amor. Ele é maior que a fé, ele é maior que a esperança. Né? Então a Bíblia diz que nós temos que estar arraigados e fundados no amor, nós temos que estar enraizados. A igreja deve compreender e praticar o amor. Senão não é de Cristo, não é seguidor de Cristo. Arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Sem o amor, a vida cristã não tem sustentação. E tudo nessa oração, onde está escrito, Paulo está mencionando isso. Né? E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, né, não vou ler todo, Paulo escrevendo, ele disse assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada serviria, ou nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Esse amor que está arraigado em Cristo, né? Por quê? Qual é a intensidade do amor de Cristo? Né? Será que a nossa mente, nós conseguimos, como meros seres humanos, calcular a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Cristo para conosco? Não temos. Para viver em amor, devemos conhecer mais sobre o amor divino. Né? Nós temos que conhecer mais sobre o amor divino. Né? A lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Quando nós vamos lá para João 3,16, que é o textuário da Bíblia, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo aqui são pessoas, tá? Deus amou o mundo de tal. Esse tal aqui é interessante quando ele fala tal, não dá nem para nós expressarmos. A nossa mente não alcança. Nós entendemos, mas não alcança. Né? A plenitude, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a lógica. Devemos seguir o amor de quem? O amor de Cristo. Nós devemos seguir o amor de Cristo. O terceiro ponto aqui, irmãos, já para encerrar, fala da bênção de Deus que excede o pensamento humano. Né? A dimensão das bênçãos divinas. A magnitude do poder de Deus, conforme está em Efésios capítulo 3 e 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Deus pode fazer muito mais, irmãos, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A mente humana não alcança a dimensão das bênçãos divinas. Tanto assim é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,9, ele disse assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Qual foi a melhor coisa? Aquele algo que te dá mais prazer aqui, vivendo aqui na Terra? Pensa aí, uma comida, um relacionamento. Pensa aí, o que de melhor, de prazer te dá aqui? A Bíblia diz aqui que está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração de um. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Os pensamentos de Deus, diz Isaías, que eles são mais altos que os nossos. Vamos ler lá? Isaías 55, 7 e 9, diz assim: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é grandioso. Deus é maravilhoso. E a Bíblia nos convida o que, meus queridos ouvintes, irmãos? Para adorarmos. Ao Senhor seja toda a glória para sempre. Toda a glória seja para sempre ao nosso Senhor, porque Ele é rico, riquíssimos em bênção. Porque Ele nos revelou o seu poder, porque Ele revelou grande acima da compreensão humana. A glória divina a Deus. Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus, devemos dar glória a Deus. A Bíblia diz assim: abra tua boca que encherei. Toda glória é tributada a quem? A Deus. No Salmo 115:1, o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. João 13, 31 ao 35 diz assim a palavra de Deus: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós mesmo buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todas as gerações devem glorificar o nome santo do Senhor. Jesus fundou a sua igreja lá em Mateus 16. Em Atos dos Apóstolos ela é inaugurada. E a igreja, os servos de Deus que estão inseridos nessa igreja, têm como missão pôr em prática esse amor. De que forma? Propagando o amor de Deus
em seu Filho a este mundo perdido. Propagar o amor de Deus a toda a humanidade, dizendo que Ele é o Deus Salvador. A igreja deve glorificar a Deus em todas as gerações, louvando e adorando o seu santo nome, ensinando a sua palavra, pregando a sua palavra, dizendo que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Não existe amor igual a esse. Então nós vemos aqui que nessa intercessão de Paulo, ele fala de todas essas coisas. Da glória, da graça, da glória, das riquezas de Deus que são tremendas, das bênçãos de Deus. Ele fala que nessa lição nós vimos do amor de Deus, né, que deve estar em todo cristão para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Com isso, irmãos, eu quero aqui estar encerrando essa lição, mais uma lição de número 10. Temos mais 3 pela frente. Não sabemos quando nós estaremos ali na igreja, já junto com a classe, dando aula ali. Mas Deus sabe de todas as coisas e no tempo certo, Deus é que determina as coisas. O homem não determina nada, quem determina é Deus. A hora que ele falar, chega, acabou, acabou. Amém? Que Deus abençoe você aí, irmãos da congregação de Jardim Almanara, pastor Solé, pastor Davi, pastor Jairo, os músicos ali, as irmãs do ciclo de oração, a mocidade. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que logo, logo possamos estar aí juntos, louvando a Deus e oferecendo a Deus um culto de adoração e de louvor. Oramos, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por essa lição. O Senhor tem concedido, Senhor, de nós ministrarmos a Deus. Pai Santo, Pai Celestial, abençoa cada um dos seus servos que ouviu essa lição, que ouviu essa mensagem. Ó Senhor Deus, que essa mensagem também possa alcançar corações de pessoas não crentes, não convertidas em Ti, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, possa trazer esperança, alívio para aqueles que ouviram, porque a palavra é Tua, Senhor, o amor vem de Ti, a salvação vem de Ti, tudo vem de Ti e sem a Tua presença na nossa vida, nada seremos. Pai Santo, Pai Celestial, em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim os permitir.